One more day. One more day. One more day. Olá família, estamos a começar agora a live. Deus te abençoe, ok? Quando chegarmos a 10 pessoas vamos começar, ok? Quando chegarmos a 10 pessoas vamos começar, amém? Ok? Boa noite Raquel Calome. Quando chegarmos a 10 pessoas vamos começar, ok? Com a oração. One more day. Novo dia. 10 pessoas, ok? Vamos começar então, amém? Bora, vamos começar então. Glória a Deus. Vamos começar agora com a oração. Lord, I just really wanna praise you, 'cause you mean everything. Bora, boa noite, amém? Paz do Senhor, filha do Rei. Bora, então vamos orar, ok? Senhor, nós queremos te agradecer por nos trazeres aqui, Pai, e pedimos que tu venhas a guiar a nossa leitura bíblica. Ok, deixa eu tirar o louvor, sorry, I'm so sorry guys, para eu conseguir orar, ok? Eu consigo, né, mas é só para nós orarmos, para pedir ao Senhor para nos guiar, mãe. Pai, guia-nos nesta leitura, Senhor, por favor. Senhor, que nós vamos fazer esta leitura, que não venha a ser sobre a nossa inteligência, ou sobre aquelas coisas que nós já sabíamos, Pai, mas que nós venhamos a permitir que nós venhamos a ser usados mais uma vez por Ti, Pai. Não só eu, mas as pessoas que estão aqui do outro lado na live, Pai, aqueles que vão acompanhar o estudo, aqueles que não vão, Pai, que Tu venhas a nos guiar mais uma vez, Pai, como a Tua Palavra diz no Salmos 115, 119, onde nos diz que a Tua Palavra é luz para os nossos pés, que guia os nossos caminhos, Pai. Que os nossos caminhos venham a ser guiados hoje através da Tua Palavra, Senhor. Pai, que ultimamente nós temos estado, alguns de nós temos estado bem firmes na Tua Palavra, outros se calhar um pouco mais distante, Pai, mas que hoje não venha a ser um momento de competição ou para que nós não venhamos a pensar que um sabe mais que o outro sabe menos, Pai. Nós queremos ser completamente verdadeiros, até eu, e não digo que tive ou estou sempre a andar em perfeição, porque eu acredito que não, e nós apenas, eu quero também pedir perdão, se por vezes nós não falamos a coisa certa aqui na live, se por vezes houve live e não era para haver, se hoje está a haver live e não era para haver live, eu peço perdão, Pai, mas eu acredito que esta live vai ser utilizada para a Tua vontade e já está a ser utilizada para a Tua vontade, Pai. Que nós venhamos a ler aquilo que Tu queres que nós venhamos a ler, Pai, nos entrega a Tua Palavra, aquilo que Tu tens para nós hoje, é o nosso pão, como nós falamos na oração do Pai Nosso, o pão de cada dia nos dai agora, Pai. Apesar de muitos de nós já termos lido a Bíblia hoje, Pai, que nós não venhamos a ser como aquele povo de Egito que tentava guardar o pão ou o maná, como nós vemos na palavra, né? Que tentava guardar para o dia seguinte, mas que nós venhamos a procurar o Teu alimento todos os dias, Pai. Que nós não venhamos a nos satisfazer das coisas que são do mundo, e agradeço também pelas pessoas que estão do outro lado aqui na live, Senhor, que apesar de muitos não comentarem tanto ou falarem tanto, que só a presença deles estarem aqui já contribui com a minha leitura e com a leitura de outros, Pai. Então eu sou grato, Senhor, por Tu nos juntares sequer e por nós termos este nosso meio onde nós conseguimos vir e ler a Tua Palavra. Senhor, obrigado pelas pessoas também que estão de olhos fechados neste momento, aqueles que estão a interceder na oração, que não estou a orar sozinho, para que o Senhor venha estar aqui, que tem outras pessoas que estamos a orar em conjunto, como uma igreja em união, como um grupo de pessoas que procura mais do Senhor e quer mais do Senhor, Pai, que nós não acreditamos que há um capítulo aqui certo que nós vamos abrir e que a live vai correr tudo bem, a live vai bombar, Pai, que nós não estamos aqui para números ou para uma certa escala, mas estamos aqui para Ti, Senhor, e que venha a ser a Tua vontade feita no nosso meio, em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigado, amém. Amém. Glória a Deus, ok? Let's go, família. Vocês já viram este louvor bem antigo, amém? Amém. Amém, filha do Rei. Amém, Carol Alfredo. Família, eu estou um pouco longe, ok? Então não consigo ver sem óculos, ok?
Wyoming, ok? Deus te abençoe, irmão. Amém. Amém, Fade. Deixa que me cortar, irmão. Bora? Bora, família. Pois tu és o Deus Criador. Mano, entrei do nada aqui com lágrimas, irmão. Lágrimas por quê? Glória a Deus, mano. Deus te abençoe, mano. Amém? Deus te abençoe, meu mano. Deus te abençoe, meu mano. Deus te abençoe, mano. Grande abraço. Witcher. Grande abraço, mano. Ok? Família, qual é o... Primeira vez, W. Luís 8. Primeira vez, W, irmão. Ok, família, qual é o livro que vamos ler hoje, amém? Nós oramos, sabemos que não é uma pregação, estamos a fazer um estudo bíblico. Se vocês entram na live, aí na live sempre diz estudo bíblico, ok? Nós estamos aqui a fazer em conjunto. Vamos comer da palavra do Senhor, que o Senhor vai nos entregar hoje, através da vida de quem? Olha, a irmã Raquel foi a primeira a dar Efésios. Amém? Então, vamos ir a Efésios. A irmã deu? Ok? Já vamos entrar em Isaías também e em João 11, ok? Mas vamos ir para o sítio que a irmã deu por agora. Mateus 4:4. Não só do pão vive o homem. Não só do pão viverá o homem. Ok, vamos então para Efésios. Bora. We go. Efésios o quê? Efésios capítulo 1? Família, Efésios capítulo 1 ou um capítulo em específico? Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Família, Efésios capítulo 1, capítulo 6, versículo 10. Isso é um versículo, né? Vamos para o capítulo 6 então, tudo bem. Efésios tem capítulo 6. Já passei muito. I'm a sinner, God is still healing. You held on to me, and Jesus, I'm grateful. Quem é que está a meter já emoji de choro só porque eu cantei? Mano, me inspiro muito em ti. Eu me inspiro em... Não, eu não me inspiro em ti, mano. Mas tu também não devias te inspirar em mim. Skin está bem clean. A skin do Fortnite ou a minha pele? Estou a brincar, mano. Deus te abençoe. Thank you, bro. Bora, capítulo 6, ok? Capítulo 6 de Efésios, desculpem, ok? Versículo 1. Meu mano, put on the music. God is. Ok. Vou meter o instrumental. Vamos só primeiro acabar de Efésios, já vou meter, ok? A música God is, ok, já vamos meter. Bora então, meu irmão Kassama, abre também a Bíblia, ok? Please, só para este capítulo, ok? Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçai... Desculpem, vocês já estão lá em Efésios? Desculpem, esqueci de vocês. Já estão em Efésios capítulo 6. I like you so much, Brody. Ok? God bless you, bro. God bless you. Já estão sim, amém. Ok, vamos para os outros, amém, Léria. Ok, vamos para os outros então. Efésios capítulo 6. Quem for ler na sua própria Bíblia, mete amém, amém. Ok? E eu aconselho tu leres na tua própria Bíblia. Quem for ler só aqui na live mesmo, tipo connosco, mete só um amém. Quem for na sua própria Bíblia, amém, amém. Ok? O irmão disse algo sobre Tessalonicenses, não consegui ver. Nansuka, amém, 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 amém. Irmão, ok? Boa, ok? Amém, amém. Os irmãos estão a dizer amém. Isis, amém, amém. Carolina, amém, amém. Witcher, amém. Irmão, Witcher, isso é um amém, amém. É para abrir a tua Bíblia, mano. Raquel, tinha que ser, já entregaste Efésios, amém, amém. Manu, amém, boa. Filipe, amém, boa. Tomás, boa. Ok? Amém. Glória a Deus. Filipe, amém. Glória a Deus, ok? Vamos entrar então na leitura. Efésios capítulo 6, ok? Família, eu estava a ler no outro dia em Atos, a igreja de... Não sei se era a igreja de Efésios mesmo, que tinha uma deusa, que era a Diana. Chatos estes aqui de Efésios, mano. Pelo que eu estava a ver antes em Atos, né? Mano, vou fazer o meu contrato de leitura sobre Tessalonicenses. O que é que achas? Não sei o que é um contrato de leitura. Amém? Versículo 1. Efésios 6, versículo 1. Filhos, vou falar mais baixo, estou sempre a gritar. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ei, quem aqui
quem aqui, os pais dele não costumam ler sempre a Bíblia, mas sabem este versículo? Podem até não saber o número, mas sabem este versículo que diz: filhos, honrem teu pai e a tua mãe para que os vossos dias vão bem. Fala amém. Se os teus pais sabem isso, porque os meus pais sabem, podem não estar sempre a ler, mas sabem esse versículo, mano. Sempre te falam: oh, isso é na Bíblia. Tens que honrar teu pai e a tua mãe para os teus dias irem bem. Ok. Amém. Todo mundo, né? Claro, mano. Fogo. Versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a demonstração no Senhor. Amém? Indicação para os pais. Eles sabem os versículos 1 e 2. O 3 e o 4 às vezes esquecem. Amém? O 3 e o 4... Não, o 4 às vezes esquecem. Ok? Que é: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a demonstração no Senhor. Versículo 5. Servos, obedecei àqueles que são os vossos senhores segundo a carne. Ok? Nós sabemos que, tipo, na Bíblia... Tem vários contextos de dizer: mano, fiz um trabalho de história, Bíblia Mateus 4.4, o que achas disto? Ainda tive muito bom. Muito bem, eu acho muito bem. Pensei que ia estar no Discord. Eu vou estar, Bia, eu vou voltar, ok? Vou voltar, ok? Eu sei que vocês estão a me isso, ok? Eu vou voltar, amém? Eu já conversei com o texto, eu tinha saído até do grupo da liderança, era porque eu precisava de tirar um tempo, né? Mas que eu vou voltar, amém? O Senhor é bom. E na vontade do Senhor, amém, vou voltar. E o próximo estudo vai ser no Discord, amém? Irmão, fizeste um trabalho na escola, amém, volta. Ok, I will. Irmão, fizeste um trabalho na escola de Mateus 4.4. Isso é bem insano, mano. Isso é bem insano. Ok, lá, tu tens aura. Acabou agora o estudo. Oh. E foi bom o estudo. Glória a Deus, mano. Deus te abençoe muito. Vocês estão mesmo no meu coração. Deus te abençoe. Estavam no estudo. Fogo. Homens da palavra. Mulheres da palavra. Irmão, eu estou agora na faculdade e o meu trabalho tem um pouco a ver sobre, tipo, como influencers usam as redes sociais para pregar a palavra. E, tipo, eu estou meio que se vão-me passar ou se vou apanhar um professor que... Ei, Deus, sai daqui, pá. Vai-me chumbar, mano. Ei, e não, mano. Já estás a ver o que é que está acontecendo nesse mundo, pá. Ei, vamos na fé, mano. Vamos na fé. Mas já, mãe, ainda bem que o estudo foi bom. Mas vamos continuar Efésios 6, ok? Bia, também lê Efésios 6, mesmo que estiveste no estudo. Bora então, né? Efésios 6, versículo 5. Servos, obedecei àqueles que são os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Estranho, né? Que, tipo, a Bíblia fala para alguém que é tipo servo de outra pessoa, de outro humano, estás a ver? E tipo, não é estranho, mas tipo, não vou dizer também bizarro, mas não chega a ser estranho, mas é um pouco, tipo, alguns olhariam para aquilo tipo, what? Porque é que a Bíblia, em vez de, I guess que Romanos 8, nós vemos que somos livres em Cristo, estás a ver? E temos uma liberdade, e agora vivemos sobre o Espírito de Deus, mas depois em Efésios nós estamos a ver que a carta, esta parte da carta está a ser específica da epístola, como dizem, ou epistola, não sei como é que dizem, mano, estás a ver? Mas esta parte fala àqueles que servem a outro homem e não te diz, só porque agora tu tens Deus, diz, olha, tu és eu te servia, né? Sou teu servente, ou teu empregado, whatever, já não quer saber de ti, mano, agora só sirvo a Deus, estás a ver? Mas a palavra até vai de uma forma diferente. Muitos querem entrar naquela ignorância religiosa, né? Mas a palavra não diz para nós cairmos nisso. Diz nós vamos continuar a servir com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Versículo 8. Sabendo que toda a boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor, seja ele servo, seja livre. Amém? Isto é quesito que servir a Deus. Não entendi, irmão.
lê um versículo, para eu ir dormir e ter uma boa semana, irmão. Preciso imenso. Estás a ver? Vocês é que me dão graça, mano. Estás a ver? Se tu sabes, estás a ver que... Deus abençoe, irmão. Se tu sabes que, tipo, queres um versículo, então, estás a ver, tipo, irmão, isso se chama fé. Estás a ver? Isso se chama fé. Porque como é que tu vens... O irmão pega aqui, e agora eu vou-te falar mesmo. Ele vem e diz, lê só um versículo para eu ter uma boa semana. E qual é o poder que está nesse versículo? Estás a ver que tu estás aqui a dizer que para eu ler, mano. O que é que esse versículo vai te dar? Estás a ver? Isso é fé, mano. Se tu tens fé, porque é que não lês a Bíblia, mano? Porque é que tu de vez em quando também não lês a Bíblia? Eu posso ler um versículo, nós estamos a ler agora, né? Mas tipo, lê a Bíblia, mano. Amém. Glória a Deus. Thank you so much, Sara. Deus nos ama. Amém. Amo você, irmão. Muito obrigado, irmã. Mano, com as tuas palavras todos os dias me sinto... Irmãos, também chega, irmão. Chega, ok? Vou ficar shy, mano. Vou ficar shy. Irmão, peço oração ao meu amigo RJ. Ele precisa disso. Amém? Irmão Witcher. Ok, vamos acabar o capítulo 6, que está quase a acabar, e vamos fazer oração para ele, ok? Vamos fazer oração, ok? Mesmo que não há sempre a igreja, não ser batizado, ser agradecido todos os dias. Não entendi. Irmãos, eu estou a parar muita leitura. Eu não entendi, irmão. Ok? Podes dizer outra vez? Vá, vamos. Estamos no versículo 9. Peço desculpa, família. Estou a parar bué. Efésios, capítulo 6, versículo 9. E vós, senhores, fazei as mesmas coisas para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é e vosso está no céu. E não há acepção de pessoas com ele. Ok? A palavra nos diz, com Deus não há acepção de pessoas. Perdão, família, posso-vos perguntar uma coisa? Vocês sabem aqueles vídeos que eu faço onde a palavra do Senhor responde a perguntas que muitas pessoas têm dúvida sobre? Ok? Vocês sabem. Se sabem, digam amém. Ok? Que eu quero vos pedir algo. Se sabem, digam amém. Ok? Sabem? Não é só que preciso mesmo, tenho muita fé. Mas muito obrigado, irmão. Ok, irmão, eu vou ler o versículo. Se sabem, digam amém. Ok, amém? Então, tipo, agora enquanto nós vamos estar a ler... Eu quero que vocês, estás a ver? Eu quero que vocês, enquanto que eu vou estar a ler, às vezes, tipo, tu pensa no... Ok, qual é a pergunta que isto aqui responderia? E eu depois vou fazer vídeo sobre isso, ou então mesmo só para ti. Estás a ver que eu muitas vezes, tipo, quando eu estou a ler, por exemplo, aqui no final do versículo 9, disse... E não há acepção de pessoas com ele. Estás a ver? Isso na minha cabeça já me responderia que, tipo, a uma pergunta, se alguém viesse e dissesse será que Deus gosta mais daquele irmão só porque ele faz isto e eu não? Estás a ver? E pronto, aqui a palavra vai-nos dizer que, porque não há acepção de pessoas com Deus. Estás a ver? Então, logo... Estás a ver? E isto vai ajudar alguém que tem mesmo essa dúvida. É para isso que estes vídeos são. Então, queria-vos incentivar a meter essas perguntas aí de vez em quando, enquanto estamos a ler. Ok? Amém. Irmão, como eu posso ajudar, eu já estou a ajudar aqui, irmão. Que estamos a ler a palavra juntos. Se tu quiseres, abre a Bíblia também. Mete o teu telefone aqui em cima. Aqui em cima não, mete a live aqui em cima. Instala a aplicação, uma aplicação da Bíblia e vai connosco, ok? Quando acabarmos Efésios 6, vamos para Isaías, ok? Irmão, o CL, o teu versículo está aqui em Efésios, que eu sei. Ainda não li, mas está aqui, ok? Eu já terminei de ler Efésios 6. Amém, glória a Deus. Versículo 10. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não lutamos contra carne e sangue, ok? Está aqui o versículo... Não é este o versículo. O versículo seguinte é o versículo para o CL, ok? Porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades e contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Versículo 13, ok? Este é o versículo para o CL, ok? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes, ok? Versículo 14. Portanto, estais firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Versículo 15. Calçados nos vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu sei que parece que estamos a falar só palavras bonitas, né? Então vamos dar um pouco break, não break, né? Mas vamos slow down e identificar quais é que são, I guess, as armas ou aquilo que nós precisamos, que aqui está a dizer que nós precisamos, ok? Vamos então identificar, eu vou ser o primeiro. Aqui nos falou para uma das coisas que nós precisamos de ter é o escudo da fé. Então eu vejo que de certa forma tem importância na fé, né? O versículo lá em cima, no versículo 12, disse: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra potestades e contra governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Ok, agora, o que é que eu preciso para estar, tipo, I guess, perdão, desculpem, eu sempre estou em live, não sei, me dá vontade de derrotar, mano, ok? Ok, amém, a arma é a palavra, amém, glória a Deus. Uma das coisas que nós pegamos, irmão, que é básico, amém, que é a palavra, ok? Uma das coisas que eu peguei também, que nós precisamos para lutar contra estas coisas, é o quê? É a fé. Então, nós precisamos de ter fé, mas o quê? O irmão JC disse, precisamos de ter a palavra, que é a nossa arma, que é a nossa espada, amém? Mas o que é que nós precisamos de ter? Quem é que está com a sua Bíblia aberta pode ir ver. Ok? Aqui não fala do jejum, mas eu creio que, olha, eu vou-te dizer, eu creio que o jejum é algo que a nossa fé vai nos levar a fazer jejum. Eu creio, estás a ver? Eu creio. Mas amém, glória a Deus. Mas aqui, o que é que nós lemos? Das coisas que nós lemos aqui, quem tem Efésios 6 aberto, no final, entre o versículo 12 e 18. Ok? A oração, vimos a oração no final. Vimos também o Evangelho. Olha, eu vou ler outra vez, ok? Eu quero que agora vocês identifiquem, ok? Eu quero que vocês guardem. Amém? Glória a Deus. Ok. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, ficar firmes. Versículo 14. Portanto, estáis firmes, sendo cingidos nos vossos lombos com a verdade, ok? E vestida a couraça da justiça, ok? E calçados aos vossos pés na preparação do Evangelho da paz, ok? Versículo 15. Versículo 16, desculpa. Tomando sobretudo o escudo da fé, ok? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. E tomai o capacete da salvação, ok? Precisamos ser salvos, ok? Capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus, como disse o irmão. Pessoa algo que mais me ajudou quando eu estava mal. Deus te abençoe, irmão. Irmão, que há bocadinho, não sei se viste, estava aí uma... Não vou dizer uma menina, né? A Bia é mais velha, ok? Mas a Bia, que ela estava no estudo bíblico, ela estava no estudo bíblico no TMA, e que nós costumamos fazer estudos bíblicos nas segundas e quartas-feiras, ok? E é uma pequena comunidade de pessoas que não se conheciam antes e hoje se conhecem, e nós costumamos... Pronto, ela estava lá e agora veio aqui, tipo, porque lá já acabou. Eu era para estar lá, mas eu não estou, porque eu já estou tipo há 2 semanas sem ir, porque tirei um tempo com o Senhor, amém? Onde não estou mesmo no Discord. Então vocês podem entrar, é só clicarem no link que está na biografia e vocês entram lá, ok? E é no Discord, aquilo vai-vos pedir para instalar Discord e vocês entram lá, conversam, mano, entram no estudo bíblico, de vez em quando tem sempre lá alguém a ler a Bíblia lá no voice chat, e aquilo é tipo, é um servidor, então quer dizer que tem chamadas, que tu entras numa chamada e alguém pode entrar nessa chamada também, sais. Amém, Deus te abençoe, irmão. Eu estou quase sempre lá, agora é que eu não estou, porque nesta fase da minha vida eu precisava de me fortalecer no Senhor e não em coisas, tipo, não só tipo entrar na chamada e ouvir pessoas a falar e tipo só, estás a ver, não sei se vocês já tiveram play, mas estás a ver num dia triste, quando tu tinhas play antes, se calhar, ou Xbox, whatever, ou estás num dia triste e ligas para uns teus amigos e só lhes ouves eles a falarem, para I guess te sentires melhor, mas aquilo é superficial, mano, estás a ver? Tu precisas do Senhor, mano, para Ele te completar. E eu gosto muito de ler isso em Coríntios, no capítulo 12. Até falei hoje com um amigo sobre isso, quando o Senhor disse que é na fraqueza de Paulo que o Senhor é feito mais forte na vida dele, estás a ver? Então tens que aproveitar esses momentos mesmo, se direciona para o Senhor, ok? Queres ficar mais perto de Deus? Eu também quero, irmão. Então vamos ler a Bíblia, mano. Temos aqui uma oportunidade agora, ok? De ler a Bíblia. Estamos aqui agora mesmo. Estamos aqui agora, ok? A filha do rei não está a perder a oportunidade. CL não está a perder a oportunidade. Raquel não está a perder a oportunidade. Todo mundo fala amém quem não está a perder a oportunidade, irmãos, ok?
não está a perder a oportunidade. Eu não estou, ok? Tens um exemplo da pessoa. Irmão, isso é para vocês, mano. Tipo, é para ti. Listen, ok? Listen, what I will tell you, ok? I will tell you. Bro, eu be me, eu vou-te falar e tu vais esquecer um dia, ok? Eu vou-te dizer uma coisa, mano. Vamos aqui um versículo específico, ok? Que diz em Jeremias, ok? E eu gosto deste versículo porque é real, ok? Eu gosto deste versículo porque it be real. It be real, ok? It be real. Vamos aqui, ok? Estamos aqui em Jeremias. Eu acho que eu estou a gostar muito de Jeremias, não sei. Ok? Vamos para Jeremias e nós vamos ler o capítulo 17 e vamos ler o versículo... Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem, ok? E torna carne o seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Ok? Não significa que tu não podes ter amigos. No contexto disto aqui, o Senhor está a dizer, tipo, maldito o homem que, tipo, basicamente troca Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que troca Deus por outro homem, estás a ver? Que é, tipo eu, na situação que eu te falei há bocadinho. Que eu, imagina, se não estou nos meus melhores dias, vou querer entrar na chamada do Discord e ficar só lá mutado enquanto pessoas estão a falar para eu me sentir bem. Estou a ouvir pessoas a falar, estás a ver? Mas, epá, a palavra, na verdade, me diz que, tipo, epá, eu não devo me apoiar, visto aqui, que usa e torna a carne o seu braço e cujo coração afasta-se do Senhor, estás a ver? Que, na verdade, eu devia levar o meu coração quebrantado ao Senhor, estás a ver? Que devia me apoiar no Senhor, que o meu braço direito devia ser Deus, estás a ver? Então, que mesmo que tu podes me ver como exemplo na live, tem alguém nesse momento agora mesmo que me vê como um gajo perturbado, banana, tipo, estás a ver? Assim, jejeje, mano, estás a ver? O meu pai gosta dessa expressão, jejeje, estás a ver? Mano, e eu aprecio, estás a ver? Aprecio que tu, tipo, ou tu podes dizer que sou o exemplo, mas, mano, tipo, se calhar tu não me conheces bem o suficiente para saber que às vezes também sou bué banana e sou, tipo, posso fazer coisas que não devia, estás a ver? E tenho atitudes que não devia, you know? So temos que mesmo confiar na palavra do Senhor. Por isso é que, mano, nós sentamos aqui, lemos a palavra todos juntos, estás a ver? E continuamos. Eu creio que é isso que nos faz diferente, estás a ver? Não nós mesmos, mas que nós... ter Deus mesmo dentro de nós, ter Deus, amém? I'm not doing well and I pray every day for God to change me, but nothing happens. I don't see anything. Listen, like... E eu fiz um vídeo sobre isso. Eixe, ainda nem postei, you know? Ainda nem postei, ok? Que tipo, quando nós tipo estamos a orar, estás a ver? Estamos a orar e estamos a... Vamos ler aqui um versículo, ok? Vamos ler aqui um versículo. E está na 2 de Timóteo, ok? E desculpem, esta aqui é a última vez. Nós estamos a saltar muito, saltar e ir. Peço perdão, irmãos, ok? You're gonna have to forgive me, ok? Forgive me, ok? Forgive me. Forgive me, ok? Mas vamos para Timóteo, irmãos. E olha, vocês não têm noção quanto vocês me ajudam também. Tipo, quando eu não quero muito ler a palavra e eu sei que vocês estão prontos para ler a palavra comigo, estás a ver? É que tipo, que Deus vai estar connosco aqui e está connosco aqui através da nossa leitura da Bíblia, da nossa oração, de nós pedirmos para que Ele nos guie, estás a ver? E não só, mas eu estava a ler João 15, que quem não sabe, o TMA, o grupo que nós temos, que é Ter um Melhor Amigo, ok? Que é uma comunidade que o Senhor meteu no meu coração para criar, que ele é baseado em João capítulo 15, ok? Se vocês um dia lerem João capítulo 15, vocês vão entender a base deste, podemos dizer ministério, ou podemos dizer desta comunidade, que é o TMA, ok? E se tu vais ver no capítulo 15 de João, depois nós já vamos ler isso, mas tem lá umas coisas, mano. Saudações, irmão, ok? Irmã, Carolina, ainda estás aí? Ok? Carolina, na 2 de Timóteo, ok? 2 de Timóteo, Paulo diz o seguinte, ok? No final do capítulo 2. Nós vamos ler até o capítulo 2, mas eu quero que tu foques no final, ok? Irmãos, quero que todo mundo que está na live, vira agora a Bíblia para 2 de Timóteo capítulo 2, ok? Todo mundo, amém? Vamos ler todo mundo para 2 de Timóteo capítulo 2, ok? Glórias a Deus. Thank you, guys.
Ó ti, ó Deus, o meu viver. Amém. Bora. Cantarei as suas obras. Nós tínhamos que orar primeiro pelo irmão. Tinha um irmão que pediu oração. O irmão ainda está aqui? Vamos tirar um tempo para orar, porque eu estou a orar pouco. Ok? A nossa Bíblia está aberta em Timóteo. Vamos tirar um tempo para orar, porque eu estou a orar pouco. Bora, ok? E também porque tem um irmão que pediu oração. Irmãos, vamos... ok, vamos orar agora. Estão prontos, amém? Sim, o RJ, ok, Witcher, W Witcher ainda está aqui, amém, irmão? Estás a ver? Ixi, João 15 aqui, mano. Ok, João 15 aqui. Fogo, João 15. O irmão está aqui mesmo, esperou mesmo para meter o amigo na oração, mano. Sabes o que é que dizem João 15? Sabes o que é que dizem João 15? Que eu sei que não é isto que quer dizer, mas que eu estou a levar o versículo como literal, ok? Vamos ler Timóteo e vamos orar. Só vou ler o versículo de João 15, desculpem, eu gosto bem. Eu sei, fico bem chato, I'm so sorry, ok? Mas João 15, ok? Sabes porque é que eu estou a dizer João 15 aqui? João 15 aqui, a fundação do TMA. Sabes porque é que eu digo João 15, ok? Diz assim Jesus, versículo 12, capítulo 15 de João. Este é o meu mandamento, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de algum homem, de entregar a sua vida pelos seus amigos. Estás a ver? Eu agora vi João 15, porque o irmão está aqui, mano, a se massacrar na carne, porque, mano, I'm a be honest, tipo, nós gostamos de ler a Bíblia, mas tem vezes que, tipo, tu queres fazer outras coisas, mano, estás a ver? Tipo, tem outras, tem bué de, como é que nós podemos dizer, não é opções de coisas para fazer, mas é tipo, tu queres fazer coisas que alimentam a tua carne. Mas nós estamos aqui a sacrificar o Espírito, estamos aqui a sacrificar a nossa carne, mano, como diz em Romanos 8, né? Viver no Espírito do Senhor. E o irmão que estava aqui esperou mesmo, esperou. Para quê? Sim, sou batizado, irmão. Para meter o amigo na oração, mano. Glória a Deus, mano. Bora, ok? Let's get it, bora? Distrações, amém, bora. Ok? Irmãos, todo mundo é convidado para se juntar a nós na nossa oração. Pode ser alguém que não ora, alguém que ora, alguém que acha ridículo, não acha ridículo. Isso é ok, bro. Não me estás-me a ofender a mim, amém? Tipo, quer dizer, não estás, tipo, eu não estou a levar como ofensa, dá só a mim, basicamente, ok? Então, tipo, isso é ok. Tipo, só tenta fechar os olhos se tu quiseres, irmão. Se não quiseres, não fecha. Olha para a minha cara, se tu quiseres também. Which, that's weird, ok? Mas, that's kinda weird, bro, but it's ok, ok? Bora então? Vamos orar? Glória a Deus. Amém. Ok, então, bora. Timóteo, já leram? Não. Vamos orar e vamos ler Timóteo a seguir. 2 Timóteo, capítulo 2, ok? Quem quiser já deixar pronto, ok? Bora. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tu estares aqui connosco. E nós sempre costumamos orar a pedir coisas, entramos na oração a pedir, nós pedimos, Senhor, abençoa o meu dia, Senhor, abençoa a minha semana, o irmão vem na live, Senhor, guia os nossos caminhos, nos mostra coisas, nos mostra mensagens através da Tua Palavra, Senhor. Nós estamos aqui num momento em que nós não viemos aqui só pedir, Pai, que nós sabemos que a Tua Palavra diz para que nós não venhamos a estar ansiosos, mas para que nós venhamos a entregar as nossas súplicas e orações a Ti, como dizem Filipenses, mas que nós agora estamos aqui não por causa de nós, mas por causa de outro irmão, Senhor. Que tal como a Tua Palavra diz aqui no capítulo 15 de João, que nós devemos ser pessoas que amam-se uns aos outros, que isto é o Teu novo mandamento, Pai. E que nós, querendo seguir aquilo que é a Tua Palavra, querendo ser pessoas que, como o irmão fez um trabalho com o Mateus 4.4, querendo ser pessoas que não vivem só do pão, mas de toda a palavra que sai da tua boca, toda a palavra que sai da tua Bíblia, Pai, que sai de Ti, Senhor, que nós queremos viver nela, Pai, que nós não queremos ser apenas pessoas que acreditam em Ti, mas queremos ser praticantes da Tua Palavra, Senhor, que a Palavra nos diz em Tiago, lá para o fim do livro, que nos diz que Tu crês em Deus,
que também os demónios creem e tremecem, Senhor, que nós não queremos ser pessoas que apenas cremos nesta palavra, que não queremos ser apenas pessoas que creem em Deus, mas que queremos ser praticantes, Senhor, que nós não queremos ser como demónios que sabem quem Deus é, que sabem o poder que Deus tem, mas que nós não praticamos aquilo que Deus diz, Pai. Que é fácil ter conhecimento sobre a Bíblia porque nós conseguimos pegar um livro e ler. É fácil ter conhecimento da Bíblia porque qualquer um pode sentar à frente de um podcast e ouvir aquilo que o podcast diz, Pai. Mas não é qualquer um que consegue sentar tão facilmente e conseguir apenas surrender, conseguir apenas te entregar tudo e dizer, Senhor, eu estou disposto a seguir aquilo que tu tens para mim. Senhor, eu creio que não é fácil para qualquer um. Para mim, definitivamente, que não foi fácil no início, Senhor, que eu fiquei tanto tempo a conhecer a Tua Palavra e ainda assim não segui aquilo que eram os Teus mandamentos. Até hoje tem coisas que eu costumo fazer que são erradas, Senhor, e que eu depois tenho que arrepender, tenho que ir e pedir perdão, Senhor, e eu peço perdão também por isso, Pai. Eu agora sim estou pronto para pedir a Ti, porque nós não temos mais ninguém a quem nós podemos pedir, mas eu peço que Tu venhas a estar com o irmão RJ, que venhas a estar com o Witcher, o irmão que veio aqui também orou pela vida do amigo dele, Senhor, e nós estamos aqui também, oramos pela vida do amigo, Senhor, que nós, apesar de não conhecermos, Senhor, nós acreditamos que Tu vais fazer algo na vida do amigo, do Witcher, do RJ, através da nossa oração, Pai, que nós não achamos que tem poder na nossa oração, que não sou eu, que eu tenho noção que sou um vaso vazio, que não tenho nada dentro de mim a não ser Tu, Senhor, que não é algo não é um poder que eu tenho, não é algo que eu venho aqui na live e derramo sobre as pessoas e que nós derramamos unção, Pai, que nós não temos nada, que eu não tenho nada para oferecer a ninguém, que estas pessoas não venham a ganhar ou criar uma ideia de que eu tenho algo a oferecer, Pai, que eu assim não estaria a fazer ou não estaria a cumprir com o ministério da reconciliação que Tu nos deixaste, Pai, que aquilo que eu estou aqui para fazer, que não é por algum dinheiro, que não é por algum reconhecimento, mas é sim para que estas pessoas venham a se reconciliar com Jesus Cristo, Pai. Que da mesma forma que um dia eu estava longe da Tua Palavra, que da mesma forma que um dia eu estava longe de Ti, e acredito que posso estar muito mais perto, Senhor, mas que da mesma forma que eu conhecia a Tua Palavra, mas ainda assim não praticava sobre ela, porque a minha vontade de seguir o mundo era maior, Pai, que estas pessoas venham a se reconciliar contigo também, Senhor. Que elas venham a entender que o Senhor é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, Senhor, que nos dias maus fica difícil ler a Bíblia por vezes, Pai, mas que nós venhamos a procurar irmãos com quem nós podemos ler. Se nós não temos irmãos, nós venhamos a procurar uma igreja, Senhor, mas que nós não venhamos a ser pessoas que vivemos para o mundo, Pai, que nós não venhamos a ser como aqueles que a Bíblia descreve como os filhos da desobediência, Pai, aqueles que escolhem não seguir o Senhor, não porque não conhecem, mas porque eles mesmo, para eles não é suficiente, não lhes agrada, Pai, que por muito tempo isto aqui não me agradou também, Senhor, mas que Tu permitiste, Tu me alcançaste, Tu chegaste até mim, Senhor, e que a Tua Palavra diz que a misericórdia de Deus não é não é de quem corre, mas Deus escolhe a derramar a sua misericórdia, porque é Ele quem manifesta ela, Senhor. Então, Pai, que a Tua misericórdia venha a cair sobre todos aqueles que estão nesta live, sobre aqueles que não estão também na live, Senhor, aqueles que Tu queres para quem a Tua misericórdia vá, Senhor, que nós não te empurramos e não te mexemos, que nós só pedimos que a Tua vontade venha a ser feita sobre este lugar, sobre as nossas vidas, Senhor, e que nós permitimos, Senhor, nós queremos que a Tua vontade venha a ser feita no nosso meio, Senhor. Quer que seja que, se for para acabar a live, se for para todo mundo sair, se for para nós não lermos o próximo capítulo, Pai, que não venha a ser para o nosso benefício, Senhor. Eu quero também Te pedir perdão, pessoalmente por não estar a orar tanto individualmente durante estes dias, de não estar a entrar mais nas orações das 4 da manhã dentro do TMA, nestes momentos de incerteza da minha vida, Senhor, mas eu creio que eu vou voltar quando Tu me indicares para eu voltar, e creio que vamos continuar este ministério que Tu entregaste nas nossas mãos, Pai, que tem sido uma viagem que Tu tens nos apoiado sempre e nos guiado, Pai. Eu oro também para aqueles que estão dentro desta leitura, aqueles que vão ler agora, Pai, que nos dês entendimento, Pai, que nos mostres, te reveles para nós através desta leitura da Bíblia, Pai, que não é preciso ninguém aqui para derramar unção, que nós só clamamos pelo Espírito Santo de Deus, Pai, que o Espírito Santo venha nos guiar nesta palavra e que venha nos mostrar aquilo que nós precisamos de ver, aquilo que nós necessitamos, não o que queremos, mas o que necessitamos aos Teus olhos, Pai. Pai, muito obrigado por este tempo, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Amém, ok?
Bora, WCL, amém? Deus te abençoe, irmão. Ok, 2 de Timóteo, capítulo 2, ok? Mano, cheio, vocês 188 pessoas, vocês estão a ver orar, amém? Vocês, mano, sabem que eu não costumava aceitar orar à frente das pessoas, mano. Mas depois entendi que no TMA, quando eu estou a fazer estudo bíblico, não tem como, eu que sou, prontos, abaixo de Deus, eu sou o líder da comunidade, não tem como eu vou dizer, irmãos, vou meter mútuo para orar, né? Tem que orar à vossa frente, mano. Amém? Glória a Deus, amém Carol, amém Escolhida, amém Tomás, amém Raíssa. Ok? Agora, fala amém, amém, todo mundo que tem a sua Bíblia aberta em 2 de Timóteo, capítulo 2. Não interessa se nunca leste a Bíblia. Vai buscar a Bíblia do teu pai, da tua mãe, da tua tia. Instala a aplicação da Bíblia, nós esperamos por ti, ok? Timóteo, capítulo 2, ok? E, irmão, eu tinha noção de que é aqui, olhem, tipo, uma coisa que eu já dei conta, a live sobe quando nós oramos. Eu não costumo orar tanto, estás a ver, porque, mano, orar é importante, estás a ver? Mas que eu creio que nós precisamos da palavra do Senhor do momento, e é aí que a live começa a cair um pouco mais, mas ainda assim nós precisamos da palavra do Senhor, amém? Então, que não seja pelo número, mas que seja pelo Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, amém? Vamos ler a palavra. 2 de Timóteo, capítulo 2. Bora, irmãos! Desculpem, parece que eu estou fazendo barulho de propósito a beber, mas não estou. É porque é uma garrafa dura, não dá para chupar tipo plástico, estás a ver? Então tens que deixar cair, tipo, estás a ver? Amém? Bora, estou-me a explicar muito, mas bora. 2º capítulo, ok? 2ª carta de Timóteo, 2º capítulo. Versículo 1. Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo. Carolina, não esqueças que o versículo 13 e 12 são para ti, ok? Amém, muito obrigado pelo follow, irmã, ok? Versículo 1. Ai, amarrado. Amém, orem por mim, irmãos, orem. Amém, vamos orar. Amém? Versículo 1. Portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus. Versículo 12. E há coisas que ouvistes de mim entre muitas testemunhas. As mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem uns aos outros. Então, Paulo está a dizer para Timóteo que tem coisas... Primeiro ele diz, olha, meu filho, fica forte, em toda a tribulação fica forte, ok? Na graça que há em Cristo Jesus, ok? Ele aponta para a graça do Senhor. Vamos dar breakdown, vamos tentar dar breakdown de todos os versículos, amém? Ok? Versículo 2. Ele diz depois, há coisas que ouvistes de mim entre muitas testemunhas. Tipo, ele diz a Timóteo, Paulo diz a Timóteo, Deus te abençoe, CL, ok? Paulo diz a Timóteo, tem coisas que tu ouviste de mim, tipo, e outras pessoas também ouviram, né? Perdão. As mesmas... Confia a homens fiéis, ok? Aquilo que tu ouviste, fala isso para homens fiéis. Que sejam capazes de também ensiná-las a outros, ok? Então confia isso a pessoas, prontos, que têm fé também, que vão ensinar isso a outras pessoas, amém? Ok. Versículo 3. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o escolheu para ser soldado. This is kind of crazy, ok? Vamos ler outra vez. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o escolheu para ser soldado. Vamos ler mais uma vez. Ninguém que milita. Esta palavra milita eu já vi em Coríntios. O que é que diz nas vossas Bíblias? A minha diz milita, mas eu acho que isso é um pouco difícil de entender para vocês. Milita, porque para mim, eu acho que isso é melee, tipo, qual é aquela palavra? Melee, tipo aquela arma do GTA que é tipo, com mão, estás a ver? Melee, tipo basicamente bater. A minha diz milita. Versículo 4. Guerra, ok, guerreia, tipo lutar, tipo, Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Ok, ninguém que luta, que guerreia,
ok? Basicamente ele diz que nós não podemos ficar parados. Timóteo não fica parado, porque ninguém que luta é feito embaraçado, ou tipo, é humilhado, não humilhado, mas é tipo, basicamente, é made of a clown, estás a ver? É embaraçado com os negócios desta vida, ok? E porquê que isso acontece? Porquê que ninguém é embaraçado quando luta? A fim de agradar àquele que o escolheu para ser soldado. E quem é que nos escolheu para ser soldados, família? Quem é que nos escolheu para ser soldados? Quem é que podia não ter vindo do céu e morrer por nós na cruz, porque não tinha outra forma de nós nos conectarmos com Deus Pai, mas ainda assim Ele fez? Amém? Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Amém? Amém, irmão. Amém. Amém, Stênio, my brother Stênio. Amém? Amém, filha do rei. Glória a Deus. Amém, Tuni. Amém, Jason. Ok? Bora, irmãos. Versículo 5. E se um homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Vamos para o versículo passado. Versículo 5. E se um homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente. Ok? Então a palavra nos diz que tem como lutar. Ok? Segunda de Timóteo, capítulo 2. Muito obrigado, Muniz, por estares a referir às pessoas onde é que nós estamos a ler, que muitos estão perdidos, amém? Ok? Então a palavra nos indica que tem forma como lutar, ok? Que tu até podes dizer, eu estou a lutar na mesma. Vou-vos dar um exemplo de como é que é uma forma, como é que alguém acaba por às vezes lutar da forma errada, ok? Que a vida, tipo, vai acontecer coisas na nossa vida, né? É normal, tipo, pronto, não vou dizer é normal, mas tipo, não quero dar aqui uma de, passei por boa na vida, come on, tem pessoa aqui mais velha do que eu, amém? Tipo, que tem mais experiência na vida do que eu, amém? Mas era o que é que eu estava a dizer, o exemplo no início da live que eu estava a dizer, que eu parei de ir nos estudos bíblicos, não parei de ir, tipo, dei um tempo nos estudos bíblicos para não ir no Discord, ok? E é tipo, é algo que eu fiz separadamente, né, para estar sozinho com o Senhor, mas que eu vou voltar. Mas era porquê? Porque as coisas pelas quais eu estava a passar, eu estava a apoiar elas no Discord, que era o quê? Eu entrava lá quando tinha irmãos que estavam a falar e eu metia mute e tipo, ficava só lá, tipo, bem triste, estás a ver? E é tipo, só por o facto de que tem lá alguém, vocês já tiveram um dia triste em casa e deitam-se nas vossas camas e ligam a TV e só ficam deitados, estás a ver? E é só aquela sensação de que tu tens medo de estar sozinho, estás a ver? Mas é que tipo, o Senhor, através da sua palavra, nos mostra que quando nós estamos assim, quando tem algo errado, que nós devemos parar e olhar para Ele, estás a ver? E buscar para que Ele venha a preencher aquilo. E a minha referência é sempre aquele em Coríntios. Eu busco Coríntios, mas tem outros que buscam Jó, estás a ver? Que quando Jó estava naquela forma como ele estava, estás a ver? Que era só o Senhor que conseguia controlar aquilo. Que ele não tinha como se apoiar em mais nada, estás a ver? Então é isso, ok? E isso é uma das formas que nós, por vezes, lutamos ilegalmente, ok? Mas a palavra diz, versículo 5, e se um homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente, ok? Então, irmãos, vamos aprender, nós que estamos em Cristo, vamos lutar da forma certa, amém? Que imagina, tem irmãos aqui que já passaram por relações e às vezes imagina, irmão, que tu foste traído na tua relação, ok? Imagina tu, irmã, que, gostas muito de alguém, gostavas muito de alguém e a pessoa mora noutro país e descobriste que a pessoa, teve a falar com outras pessoas, estás a ver? E tu agora estás com o coração dorido e tudo mais, e tu pegas, eu vou à aplicação de Tinder, estás a ver? E vou procurar outra pessoa, porque eu estou-me a sentir sozinho, estás a ver? Estás a ver? These things that they don't go, estás a ver? Nós que seguimos isto, essas coisas não são para nós, amém? I'm sorry, but it's not for us, amém? Pelo menos é isso que a palavra me mostra, mas se eu estiver errado, não faz mal, vem com base bíblica e vamos os dois sentar e vais-me mostrar, amém? Glória a Deus, aleluia. Bora então, ok? Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro. A Carolina ainda está aqui, que eu estou a demorar muito tempo para chegar no versículo 13, que é o versículo dela, ok? E se o homem também luta pela vitória, ok? Podes ler Isaías 41:10. Vamos ler Isaías 41:10. Gostas muito desse versículo? Eu também gosto, irmão. Amém, Carolina.
Nós somos do Espírito, essas coisas aqui não pegam. Amém, filha do rei. Amém, irmão. Ontem o meu primo Ivanilson, ele saiu de pneumonia, podes rezar por ele. Nós podemos orar sim pelo irmão, ok? Nós vamos acabar a leitura. Por favor, família, não deixem esquecer para nós lermos. Para nós orarmos pelo primo. Orarmos principalmente por ti, irmão, ok? Porque nós podemos ainda orar por ele, amém, mas agora se ele conhece Cristo ou não, vai ser entre ele e Deus, amém, aquilo que o Senhor vai decidir com ele, amém. Mas vamos orar sim por ele, vamos orar pela tua vida também, porque eu sei que isso pode ser uma fase muito difícil. Vamos orar pelo teu coração, amém. Vamos acabar só o 2º capítulo de Timóteo, ok? E vamos orar, amém. Irmãos, não deixem esquecer, ok? Por favor, alguém se lembre, ok? Versículo... Desculpem. Mano, estou a fazer muito barulho, tipo matou-me. Desculpem, ok? Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Fogo, não consigo respirar, mano. Orem por mim, mano. Criador. Tenho que abrir as válvulas, mano. Tá, não estou a conseguir respirar, mano. Ok? Vamos ao versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Versículo 8. Lembra-te de que Jesus Cristo... Família, eu já venho, mano. Não consigo respirar. Hey, pray for me, guys, ok? Não estou a conseguir respirar. Deixa eu ver se tenho alguma coisa no nariz. Já venho, ok? Dê-me um segundo. És católico ou protestante? Nenhum dos dois, irmão. Ok? Já venho. Dê-me um segundo, família. Todo ser passa Vic no peito. Amém, thank you, Paula. Ok, eu não tenho Vic. Não tenho Vic aqui, não tenho Vic. Quem tem Vic é o meu pai. Foda. Thank you so much, família. Bora? Eu acho que eu tenho que parar de gritar, também é isso, ok? Oi, Susana! Beba água, ok? Vou beber água. Bora, passou mais ou menos. Thank you so much, Léria. Amém, 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 filha do rei. Irmãos, estiveram a orar por mim. Passou. Irmãos oram, já. Ter irmão que ora é bom. Ter irmão que ora é bom. Bora, irmãos, bora. A força. Bora, irmãos. E o poder. Bora. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Versículo 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Versículo 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, foi ressuscitado dos mortos. Isto aqui. Foi ressuscitado dos mortos, segundo o meu Evangelho. Ok? Paulo diz que segundo aquilo que ele prega é que Cristo foi ressuscitado. Amém? Qual é o livro que estás a ler? 2 de Timóteo, capítulo 2, ok? E estamos agora no versículo 9. Pelo que sofro dificuldades como um malfeitor e até prisões, mas a palavra de Deus não está presa, ok? Ele diz que ele prega Cristo, ok? Aquele que ressuscitou. Ele até às vezes é preso. Nós vemos em Filipenses quando ele mandava carta enquanto ele estava preso.
Nós vemos em outros livros da Bíblia onde ele está a passar massacre. Olha, em Atos nós vemos uma vez ele foi apedrejado e os discípulos estavam ali à volta dele, em Atos capítulo 14, e ele olha para os discípulos e diz que, olha, aqui nós vamos sofrer, estás a ver? Tipo que caminhar com o Senhor nós vamos sofrer, infelizmente, estás a ver? Mas ele diz que Cristo não está preso, estás a ver? E é ele que nós servimos. Versículo 10. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Versículo 11. Esta é uma palavra fiel. Eu não sei se a Carolina está aí, que ela tinha dito algo antes, mas que esta palavra aqui vem no meu coração, amém? Versículo 11, 12 e 13. Esta é uma palavra fiel, ok? Fiel. Que, se morrermos com Ele, também viveremos com Ele. Se sofrermos, também reinaremos com Ele. Se o negarmos, Ele também nos negará. Versículo 13. Se não crermos, ainda assim Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém? Sabem que esse é dos versículos mais tough, eu acredito, na Bíblia, ok? Versículo 13 do segundo capítulo da segunda carta de Timóteo. Se não crermos, ainda assim Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Sabes que tipo as pessoas que costumam... Pronto, as pessoas saem e elas vão e dizem: não, epá, Deus não vai te deixar em baixo. Deus não vai te deixar cair. Estás a ver? Desculpem, tive aqui o coisa do TikTok. Deus não vai te deixar cair. Deus não vai te deixar em baixo, mano. E mano, epá, não, Deus me protege, Deus está comigo, Deus sempre está comigo. E a pessoa começa a dizer, tipo, não que eu estou a crucificar isso, estás a ver? Mas que a pessoa acaba por dizer: não, Deus nunca falha comigo, mano. E tipo, nós criamos uma ideia de que, epá, Deus não falha porque sou eu, estás a ver? Como se fosse outra pessoa, Deus ia falhar, estás a ver? Mas Deus não falha porque Ele é fiel a Ele mesmo, estás a ver? E foi por isso que, tipo, nós... Olha, agora é uma coisa que... Listen, ok? Que nós todos devemos saber isto, e se não sabemos não tem problema, amém? É por isso que nós estamos aqui a ler a palavra. Irmãos, Cristo veio e morreu na cruz por nós. Num livro que nós lemos, né? Nós lemos o Evangelho de Deus, ok? Nós acreditamos que foi escrito, tem 40 livros, né? E foram não sei quantos homens em continentes diferentes, estás a ver? E o livro, tudo se conecta e tudo está alinhado para a mesma coisa, estás a ver? E nós acreditamos, a palavra nos diz, né, que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito de Deus. Então estes homens, inspirados pelo Espírito de Deus, escreveram isto, ok? E nós vemos o seguinte, mano, que isto conta a história de que várias vezes no Antigo Testamento nós vemos que Deus enviava um profeta e esse profeta chegava ali e o profeta falava: olha, povo de Deus, vocês estão a andar no caminho errado, vocês estão a fazer coisas que não deviam, estão a servir deuses, estão a servir demónios, estão a fazer todo o tipo de coisas, estás a ver? E agora, o que é que acontecia? O Senhor tinha aliança com este povo, mas este povo quebrava a aliança com o Senhor. O Senhor fez o quê? Está aqui os meus mandamentos, está aqui no madeiro, mete dentro da arca da aliança. Mesmo com I guess, a lei ali, né? O povo não conseguia sempre seguir a lei tintim por tintim, estás a ver? Então o que é que Deus fez? Deus viu que este povo não consegue cumprir com a parte que ele tem que cumprir, estás a ver? Que um pacto, imagina nós fazemos um acordo, estás a ver que os dois lados têm que cumprir, cada um com o seu lado, mas este povo sempre falhava com o Senhor. O Senhor em Jeremias acaba por dizer: meu povo de Israel e Judá, porque é que vocês estão sempre a se prostituir? Estás a ver? Como se este povo fosse uma mulher, estás a ver? E ele diz que estou pronto a vos dar a minha carta de divórcio, estás a ver? Porque existe uma aliança, estás a ver? Casamento, existe uma aliança, estás a ver que metes no dedo, quase que fiz uma coisa inapropriada, sorry, mas tipo que metes no dedo, estás a ver? Mas só que este povo ainda assim quebra sempre e não quer saber, estás a ver? Não consegue, não segue o Senhor, estás a ver? Não consegue cumprir com o lado deles. Então em Isaías nós vemos que o Senhor diz que ele viu que não tinha ninguém para lhe salvar, que não tinha ninguém que conseguia fazer com que o povo dele seguisse o caminho certo. Então ele olhou para o seu braço e enviou o seu braço para aqui, para a terra, para que se fosse o seu braço a morrer na cruz por nós, estás a ver? Para que nós não tivéssemos de fazer mais nenhum sacrifício, porque nós errávamos e tínhamos que matar um animal, e nós errávamos porque nós não conseguíamos
estar sempre nos caminhos do Senhor, estás a ver? Era uma coisa que nós não conseguíamos fazer. Só que o Senhor enviou Cristo para que morresse na cruz por nós, para que não houvesse mais nenhum sacrifício, que fosse só aquele. E que através da nossa crença nele, nós conseguimos ter uma relação com Deus. Amém? E agora, o que é que isto aqui nos diz? A palavra aqui nos diz, se não queremos, no versículo 13, se não queremos, ainda assim ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo, porque o pacto já está feito. Estás a ver? Que Cristo já morreu na cruz por nós, que não tem mais coisa que Deus vai mudar. Estás a ver? Que não vai dizer que, ai não, mas que eu não... Tipo, olha, nós quando... Eu gosto muito de ler, eu vou... Não ler, em geral. Eu não gosto de ler, I'm gonna be honest. Eu gosto de ler a Bíblia, não gosto de ler, I'm gonna be honest, ok? I hate reading, brother, estás a ver? Eu estou há muito tempo para começar a fazer os meus trabalhos porque tem muita leitura e não dá para fazer com o chat GPT, mano. Está tough. Eu não gosto de ler mesmo, mano. Está tough, estás a ver? Mas Bíblia eu gosto, também. Não sei porquê. Quer dizer, sei porquê, mas... estás a ver? É estranho, não sei. Mas Isaías, ok. Isaías repete só o versículo. Já vou repetir o versículo, ok? Isaías, capítulo 51. E eu vou repetir mesmo, que eu estou a segurar a mão lá, ok? Quando nós vamos para Isaías, capítulo 51, ok? Não é 51, desculpa. Isaías, eu pensei que eu tinha aqui anotado. Não tenho anotado. Não tinha anotado. Deixa eu pesquisar na internet, mano, por favor. Oh Deus, o meu viver, cantarei. Dê-me um segundo, família, que eu preciso muito destes versículos. You can put the song God is. Ok, vamos meter God is. God is. Família, se vocês quiserem instrumentais, digam, ok? God is. Instrumental. Mas esse instrumental é muito rápido. Este aqui? Acho que este aqui é God is. Amém? Família, o versículo que eu queria falar sobre está em Isaías. Ok. Está em Isaías. Isaías 59:16, ok? Então, a música não está a tocar. Olha, essa música não está a tocar. I'm sorry, but... já está aqui. Esta supostamente é God is. Ok, bora. Isaías, capítulo 59, ok? Versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Afinal eu tinha aqui marcado, ok? Acabei de perceber algo e abriu-me os olhos. O que é que tu percebeste, ok? Que nós vamos dizer, que eu vou ler aqui, ok? Ouve, irmã, ok? Versículo 16 do capítulo 59 de Isaías. E ele viu que não havia nenhum homem e admirou-se que não houvesse nenhum intercessor. Portanto, o seu braço trouxe-lhe salvação e a justiça o sustentou. Ok? A palavra diz que ele viu que não havia mais ninguém, estás a ver? Que não havia Super-Homem, não havia Batman, não havia Hulk para vir, tipo, nos livrar deste... Porque nós sabemos, né, que estávamos afastados do Senhor, porque, mano, o pecado entrou em nós. Nós vemos que depois, na Bíblia, o pecado só começou a se multiplicar nas famílias, desde Adão e Eva até aqui, estás a ver? Também li 45:7. Vamos ler também 45:7, ok? 45:7, ok? Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ok, amém, irmão. Glória a Deus, amém, irmão. Eu tinha para ler também o 51, Isaías 60:22. Vamos também lá, ok? Espera aí, ok? E eu quero ir também para o Isaías 63, podemos? Amém? Isaías 63, já que eu estou aqui, ok? Isaías 63.
Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 63:5. A palavra é confirmada mais uma vez. E eu olhei e não havia ninguém para ajudar, e eu me admirei, porque não houvesse ninguém para suster. Portanto, meu próprio braço trouxe-me salvação, e a minha fúria que me susteve. Amém? Glória a Deus. Ok? Amém. Aleluia. Ok? Isaías capítulo 53, versículo 6. Ok? Vou ler até ao fim, ok? O capítulo 53. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e ele foi afligido. Contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Esta está assim ele. Ainda assim ele não abriu a sua boca. Versículo 8. Ele foi tirado da prisão e do juízo. E quem declarará a sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele chegado. Amém? Thank you so much pelo gift, meu irmão. Versículo 9. Mas não precisas dar gift, ok? Não precisas dar gift, irmão. Versículo 9. E ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Versículo 10. Contudo, esta parte aqui, muitas pessoas, se ouvissem, só tipo, sem ler a Bíblia, se ouvissem, iam dizer é mentira, não está na Bíblia. Contudo, ok? Agradou ao Senhor feri-lo. Agradou, ok? Vamos repetir. Contudo, agradou ao Senhor feri-lo. Ele o submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá a sua descendência. Ele prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Amém? Glória a Deus, amém? Amém, mano. Versículo 11. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades deles. Versículo 12. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até à morte. E ele foi contado com os transgressores, ele carrega o pecado de muitos e fez intercessão pelos transgressores. Irmãos, quantas vezes é que nós precisamos de ler a Bíblia para que nós venhamos a parar de, fazer coisas à toa, mano? Estás a ver, this is me as well. It's not just you, bro. Nós estamos no mesmo barco, mano. Estás a ver? Só que se calhar eu já dei conta que, mano, se eu deixar esta palavra, eu vou continuar a fazer coisas que não me convém, mano. Não só que não me convém, mas que não edificam o próximo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo edifica. Depois o versículo seguinte diz: então venhamos a fazer as coisas que, não venhamos a fazer o próximo tropeçar. Então quer dizer que não é sobre edificar a mim, mas edificar o próximo. É aí onde é que o João 15 é feito, o amor ao próximo, estás a ver? Isaías 22. Carolina está a pedir toda hora Isaías 22. Bora, Isaías 22, ok? Thank you so much pelo follow, Laura. Amanhã ou assim podíamos falar sobre a história de José do Egito. Irmão, eu vou começar a entrar no Discord, se calhar a partir de depois de amanhã ou a partir de amanhã. Quem quiser entrar já no Discord, eu costumo estar sempre nas calças, sempre. Por isso é que eu estou longe.
porque eu costumo estar sempre nas calças, mano, estás a ver? Sempre nas calças, ok? Então, tipo, às vezes estou a fazer algo, how can I stop being myself and become a new creature? Isaías 60, 22. Como é que eu posso... Então, tipo... Irmãos, me confundiste agora. Para responder, que horas começa a live? Para responder ou para ler? Que horas começa a live, irmão? A live começa... de vez em quando começa... Nós temos estudos bíblicos às 20h35, segundas e quartas-feiras, amém? Estudos bíblicos, segundas e quartas-feiras, 20h35. Hoje eu só decidi fazer uma live, mas faço lives de vez em quando. Tudo ficou escuro, peço perdão. Sou mulher. Amém, Tuni. Irmão, vim relembrar sobre a oração de Evanilson. Bora orar, thank you so much. Amém? Bora orar. Thank you, Tuni. Thank you, irmão. Vamos orar então sobre a vida do irmão. Bora? Ok, bora. Let's go. Ok. So, guys, se conseguirem fechar os olhos, vamos orar. Thank you so much por partilhares para 10 pessoas. Bora. Guys. I don't want to cry. I don't want to cry. I don't want to cry. I don't want to cry on live. Ok? I don't want to cry on live. Ok, bora. Senhor, antes de mais nada, nós queremos entrar na Tua presença, dando graças, Senhor. E agradeço também pela vida do irmão que chegou aqui e pediu para que nós viéssemos a orar pela vida do irmão que já não está aqui connosco. Pai, obrigado pela oportunidade que Tu deste ao irmão que está aqui, que pediu para nós orarmos. Obrigado a oportunidade que Tu deste a ele de conhecer esta vida. Obrigado a oportunidade que Tu deste a ele de não deixar que este momento viesse a acabar com a vida dele por completo. Pai, obrigado por Tu não deixares que ele viesse a desistir de tudo. Pai, obrigado pela Tua graça, Senhor. Obrigado, sequer pela vida desta pessoa, que a pequena vida que ela teve. Obrigado pela oportunidade que Tu deste à pessoa de escolher-te a Ti ou não, Pai. Pai, eu oro pelo conforto. Pai, eu peço que Tu venhas a confortar o coração do irmão que perdeu alguém. E eu não tenho certeza se este irmão agora vai estar contigo ou não. Nós podemos orar para que isso venha a acontecer, Pai, mas que temos completa noção de que a Tua vontade será feita e nós não reclamamos disso, Pai, que venha a ser aquilo que Tu queres que venha a ser, Pai. Mas eu oro e peço que Tu venhas a guardar esta pessoa, este irmão que já não está aqui connosco, Pai, e que Tu continues a fazer com que nós venhamos a ser pessoas que paramos e oramos uns pelos outros, Pai. Nós não venhamos a nos tornar pessoas superficiais. Vem aqui alguém que nós achamos que é uma rapariga bonita, queremos orar. Que vem aqui alguém que é um irmão que nós gostamos bem, queremos orar, Pai, mas que nós venhamos a ser pessoas de Deus, Pai. Nós venhamos a ser pessoas que nós não olhamos para aquilo que é superficial, como diz em Samuel, que nós temos os mesmos olhos que Deus tem. Como diz a palavra em Samuel, que diz que Deus não olha para a aparência, mas sim para o coração, Pai, que nós queremos olhar para o coração também e que nós sabemos que todos que estamos aqui nesta live, que o nosso coração quer buscar a mesma coisa. Se não quer o coração de todos aqui, então devia o coração de todos aqui buscar a mesma coisa que és Tu, Senhor. Pai, que não deixes que isto venha entrar na nossa cabeça, números, fama, pessoas, de certa forma fazer o Evangelho ou repostar vídeos de igreja para que alguém venha a ver, repostar vídeos de Cristo para que outra pessoa venha a ver, Pai, mas que nós venhamos a fazer tudo, aí que Tu venhas a examinar o nosso coração, que nós venhamos a examinar também o nosso coração, Pai. Pai, que Tu venhas a nos mostrar aquilo que é errado, aquilo que é certo. Que nós oramos pela vida do irmão hoje, Pai. Que Tu venhas a estar com ele e que nós Te agradecemos, Pai, e pedimos que Tu venhas a trazer mais irmãos como ele, Pai, mais irmãos que neste momento estão enfraquecidos e que precisam mais de Ti, Pai, que nós estamos prontos para encaminhar eles a Ti, Pai, mas que para isso aconteça que nós devemos ser também cumpridores da palavra, Senhor, que nós temos a noção de que não podemos só pregar o Evangelho, que devemos viver ele também, Senhor.
Então, Pai, eu peço perdão se eu não tenho agido da melhor forma ontem, antes de ontem, não ontem, antes de ontem, hoje, ontem, Pai. Eu, o meu irmão, que fizemos chamada, estávamos a falar sobre aquela situação, a situação também amorosa. Pai, eu peço que Tu venhas a nos corrigir, Senhor, e que venhas a alinhar os nossos corações mais com o Teu. Amém. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos muito, Pai. Não é pelo poder da oração aqui de ninguém, mas é por aquilo que Tu consegues fazer, Pai, que nós acreditamos em Ti, Pai, que nós temos fé em Ti, como a Tua palavra diz, que se não for através do Filho, que ninguém chega a Ti, Pai, que nós estamos aqui a honrar o Filho para que Tu venhas a ser honrado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, família. Glória a Deus. Amém. Bora, ok? Bora, amém. Estou aqui a orar, mano. You guys are crazy, man. You guys are crazy, man. Amém. Amém a Dulce. Amém da Silva. Amém Tuni. Oh, glória. Glória a Deus, mano. Amém Bianca. Amém Grilo. Ok? Amém Regiane. Ok? Amém, amém, irmãos. Amém Regiane. Amém Chance. Lave. Ok? Você tem um estudo bíblico. Temos estudo bíblico às 20h35. No TMA, o link está na biografia, ok? Eu estou distante do grupo no momento, mas vou voltar daqui a poucos dias. Eu estou à espera que o Senhor me diga quando é que é para voltar. Irmão, espero que tu também conseguiste orar pela vida do teu amigo, amém? E que Deus te abençoe muito, amém, irmão? Deus te abençoe também, Rafael, ok? Irmãos, que nós vamos fazer só leitura de mais um capítulo, ok? Então, qual capítulo é que nós vamos ler agora? Muito obrigado, Tony. Amém. Deus te abençoe e que te traga aqui muitas mais vezes. Irmãos, muito obrigado por todos os que estão sempre a dar like, que eu não tenho que pedir para darem like, porque o que acaba por acontecer, a live chega a mais pessoas como a Tony, estão a ver, que não eram para estar aqui, mas que através da ajuda de vocês, está a ver, e a vossa cooperação, a live foi espalhada para mais pessoas através dos likes. Amém. E ela foi para a For You Page mais. Amém. Esta rapariga está a pedir Isaías 60. Ei, rapariga no Brasil é ofensa, né? Desculpa. Esta mulher está. A Carolina está a pedir Isaías 60:22 há bom tempo, ok? Vou ler esse versículo e depois vou ler mais um capítulo que alguém vai pedir e depois nós vamos encerrar a live com uma oração, amém? E depois encerramos, ok? Isaías 60:22, certo? Salmos 73. What do you know about my boy Asaf? Salmos 73, esses salmos me bate mesmo, estás a ver? Me bate. Estás a ver porradas. Creed! Creed! Isaías 60:22, ok? Isaías 60:22. Um pequenino, é 60:20, né? Ou 22? 60:20 ou 22, segunda de Crónicas 15:7. You know ball. Segunda de Crónicas, you know ball. 22, thank you so much, ok? Vamos só ler este versículo então, bora. Um pequenino tornar-se-á 1000, e um pequeno uma forte nação. Eu, o Senhor, irei apressar em fazer isto ao seu tempo. Vamos ler outra vez. Deixa só ver o capítulo aqui. A glória de Sião. O Espírito de Deus está sobre mim. Porque senão temos... Um dos meus versículos favoritos está no capítulo 61. É o versículo 1. Mas já, deixa eu ler este aqui outra vez. Um pequenino tornar-se-á 1000, e um pequeno uma forte nação. Eu, o Senhor, irei apressar em fazer isto a seu tempo. Creio que me falta contexto para entender mais, mas amém. Glória a Deus. Se quiserem me explicar, amém. Eu gosto muito do versículo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem-me ungido para pregar as boas novas aos pobres. Ele tem-me enviado para atar as feridas do desaliçado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Versículo 2, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para contar a todos que pranteiam. Glória a Deus, amém.
Relatable. Amém? Vai, qual é o próximo capítulo que nós vamos ler para acabar, irmãos? Qual é? Amém. Está a voltar. Irmãos, precisam de orar outra vez. Está a voltar o meu nariz. Mateus 6:10. Mas isso é um versículo, irmão. Irmã. Tem que ser um capítulo. Salmos 122. Ok. Ora então, Salmos 122. Podemos concordar? Salmos 122. Amém? Concordamos que é o Salmos 122? Sim? Amém. Então, amém. Estão a ver quando é que é? Estão a ver quando nós não estamos aqui por nós mesmos? Quando nós não estamos aqui por nós mesmos, às vezes a pessoa cria outro capítulo, estás a ver? Mas que nós temos o entendimento que não estamos aqui para nós, estás a ver? Não estamos aqui para nós. Glória a Deus. Amém. Gostei muito. Obrigado, irmãos, por serem um exemplo para a minha vida também. Amém. Que por outros, alguma vez já tentaste decidir dentro de um carro com amigos onde é que vão comer hoje? Quando é para ti, ai, vamos ali, não, aí é podre, aí é podre. Aí... Estás a ver? É tough. Mas quando não é para ti, thank you, Jesus. Thank you, Lord and Savior. Thank you, Lord. Because we did not deserve this. We did not. I definitely do not. I definitely do not. I did not deserve this. Vamos. Salmos, capítulo 122. Estamos aqui, ok? Canção gradual de Davi. Ok? Vamos ler. Está onde o meu lápis? Estou com caneta agora. Fiquei feliz. Fiquei feliz quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. Amém. Gosto bem deste versículo. Nem sequer sabia que era Salmos 122. Amém. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estampado na testa. Bora. Amém? Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Versículo 2. Os nossos pés pisam dentro dos teus portões, ó Jerusalém. Jerusalém é edificada como uma cidade que é juntamente compacta. Versículo 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Versículo 5. Pois ali estão estabelecidos os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Versículo 7. Que a paz esteja dentro dos teus muros e a prosperidade dentro dos teus palácios. Versículo 8. Por causa dos meus irmãos e companheirismo, direi agora: a paz esteja dentro de ti. Versículo 9. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Este capítulo foi muito pequeno. Mais um. Foi muito pequeno. Amém. Mais um. Glória a Deus. Amém? Amém. Que o Senhor seja louvado. Amém. Provérbios 28. Salmos 23. Epá, mas Salmos 23 está a aparecer várias vezes. Tem que ser Salmos, se calhar, não? Irmãos, vamos aqui. Vamos relax. Não. Duas pessoas diferentes tinham dito Provérbios 3. That's crazy. Duas pessoas diferentes tinham dito Provérbios 3. Nós vamos ler Provérbios 3 e vamos ler Salmos também, ok? Salmos 23. Vamos ler Salmos 23 primeiro, ok? Atos capítulo 6. Irmão, sem contexto muitos não vão entender.
Mas amém, glória a Deus. Isso é Coiso e Safira, né? Esqueci o nome dele, por isso é que eu falei Coiso. Coiso e Safira. Ananias e Safira, amém? Mas seria muito bom. Mas nós fizemos leitura disso há pouco tempo. Irmãos, vamos ler já Salmos capítulo 23. Depois vamos ler Provérbios capítulo 3, ok? E depois we done, ok? Irmãos, tem muita leitura para dar, amém? Pô, fica tough, ok? Amém. Irmãos, antes de mais nada, queria também dizer, ok? Que nós vamos ler, eu vou voltar para a comunidade do Discord. Oi, John! Nós vamos voltar para a comunidade do Discord vou voltar daqui a algum tempo. Então entrem já na comunidade do Discord para vocês fazerem parte de todos os nossos estudos bíblicos, ok? Que nós fazemos live, fora da live, fazemos eventos onde nós jogamos jogos bíblicos e criamos uma comunidade mesmo de irmãos, amém? Que não precisas de ser alguém que é bem social, ou mesmo se é shy, entra em Mutomai, que nós vamos puxar por ti, amém? Estás a ver? É preciso pagar? Não é preciso pagar. Não é preciso pagar para ter Discord, nem para entrar na comunidade. É completamente free, ok? Completamente free. Se fosse para pagar, tem 3.000 membros, mano. Eu ia estar, pelo menos, se eu cobrasse cada um 10, eu ficava, estás a ver? Era tough, estás a ver? Bora. Amém? Salmos capítulo 23, ok? Versículo 1. O Senhor é meu pastor. Como faço para entrar? O link está na biografia, ok? O link está na biografia. E quem quiser entrar também pode mandar mensagem na pessoa que está aí pin, ok? Pode mandar mensagem nele que ele manda link, ok? O pin, estás a ver? A pessoa que está pin, a mensagem que está pin, mandem mensagem nele que ele pode mandar link. Ou então vão na minha biografia que está lá o link, ok? Eu vou começar com a leitura, mas não esqueçam de entrar. Salmo de Davi, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Versículo 2. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Versículo 3. Ele restaura a minha alma e me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Versículo 4. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Versículo 5. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém, irmãos. Ok? Amém. Salmo 23. Sabem que a minha Bíblia não diz uma coisa? A minha Bíblia não diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu só falei isso porque eu tenho isso na mente. A minha Bíblia diz o Senhor é meu pastor, nada me falta. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. What else do I need? What else do I need? Eu já tinha visto em... Eu não sei se foi um vídeo aí do senhor a explicar, ele estava a falar sobre Salmos 23 e ele estava a ler, de como estava escrito em hebraico, estás a ver? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Ele estava a ver o hebraico, de como é que era, e era mais para nada me falta, estás a ver? Que é que, eu não preciso de mais nada, estás a ver? Que eu já tenho o Senhor, que não preciso de mais nada. E eu creio que isso aí entra de outra forma, estás a ver? Que eu, quando era pequeno, sempre ouvi o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é tudo aquilo que eu preciso ter, o Senhor vai me dar. Mas é tudo aquilo que eu preciso, o Senhor já me dá. Estás a ver? Não é um para o futuro, é um para agora. Eu já estou a andar naquilo que o Senhor tem para mim que eu preciso. Estás a ver? E aquilo que eu vou precisar no futuro, o Senhor já me deu o entendimento do que é que eu vou precisar de fazer para o futuro para alcançar. Estás a ver? Glória a Deus. Amém? Creio que entra de outra forma. O Senhor é o meu pastor,
e nada me falta. Jeez! Nice. Thank you, brother. Amém? Agora era Provérbios 3. Provérbios capítulo 3. Estamos aqui a fazer uma pequena maratona. Estás a ficar mal. Ok? Provérbios. Olha, não penso que está a desligar sempre. Provérbios capítulo 3. Ok? Provérbios capítulo 3. Amém, irmão? Provérbios capítulo 3 fala sobre as recompensas da sabedoria. Versículo 1. Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarda no teu coração os meus mandamentos. Versículo 2. Porque eles estenderão os teus dias. Eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Versículo 3. Que a misericórdia e a verdade não te abandonem. Ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Ok? Versículo 4. Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Versículo 5. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Versículo 6. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Esse versículo está no meu Provérbios 3.6. Está no meu último vídeo que eu postei agora no Steez Insano no Instagram. Está no meu último vídeo esse versículo. Versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Estão a ver como é que a Bíblia é tipo so special. Anos depois nós vamos para Coríntios. Nós vemos que é vários anos depois, um homem completamente diferente, numa situação completamente diferente, a mandar uma carta que agora fala de um homem que, tipo, isto aqui na altura de Provérbios, tipo, não havia ainda este homem, estás a ver? E Jesus já existia, mas não estava ainda aqui entre nós e não tinha morrido ainda na cruz. Mas Paulo em Coríntios já diz a mesma coisa. Nós vemos lá que ele diz o quê? Estás a ver? Que a loucura... era o quê? Acho que era a loucura de... Procura ser sábio... vamos escrever aqui. Eu sei que vocês sabem, mas eu quero o versículo literal. Ok? Ok? Amém, irmão. Glória a Deus. Thank you so much. Thank you so much, irmão. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Ok? Não. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Que diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais... Não é esse. Ok. É 1 de Coríntios. É por isso que eu não gosto de ver na internet. Eu só confio na minha Bíblia, mano. Então. Fogo. Vai de bugs, mano. Às vezes isso aqui é um nome simples. Que eu... Ficas aí a choramingar. Vê como é que eu vou te ganhar. Vê. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Amém? De livros completamente diferentes. Amém? Estarei a sair da live. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. Sem problemas, irmão. Deus te abençoe. Amém? Nós estamos a acabar aqui Provérbios 3. Amém? Versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Versículo 10. Assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares enricomporão com vinho novo. Versículo 11. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção. Versículo 12. Porque a quem o Senhor ama, Ele faz o quê? Ele corrige. Assim como um pai ao filho em quem se deleita. Feliz, versículo 13, feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento. Versículo 14, porque sua mercadoria é melhor do que mercadoria de prata
e o seu lucro que o fino ouro. Amém, irmão? Ok, precisas de ajuda, nós estamos aqui. A ajuda que tu precisas, nós estamos aqui a dar, irmão. Estamos aqui todos que precisamos também desta ajuda e estamos aqui todos a seguir, amém? Segue também a palavra, irmão. Não tenho assim uma coisa que eu possa fazer por ti maior do que esta, irmão. Estás a ver? This is the biggest thing I can do for you right now. Comecei agora a ler a Bíblia Sagrada, ok? Comecei agora a ler a Bíblia Sagrada para ajudar um vício afugente à minha vida. Amém. Glória a Deus, irmão. Estás a fazer a escolha correta, amém? Irmão, nós temos que lutar essa nossa necessidade. Chelsea, High Steez, High Chelsea. Eu não sei quem é Chelsea, mas High Chelsea. Vê, nós temos uma necessidade de, estás a ver, da mesma forma que nós compramos fast food, estás a ver? E que o fast food, o nome dele mesmo é fast food, comida rápida, estás a ver? Que nós temos essa necessidade de, não me apetece cozinhar, não me apetece ir the long way, apesar de ser mais healthy, eu vou no fast food. Deixa ver um homem de Deus que se calhar consegue me ajudar. Mas o homem de Deus que se calhar tu estás a ver que sou eu, né? Não estou a me meter na cabeça grande. Mas tem uns que vão te dizer que conseguem fazer algo por ti. Estás a ver? Eu acredito que a maior coisa que nós conseguimos fazer agora por ti, a não ser orar, é nós lermos a Bíblia contigo. Estás a ver? Porque o poder, eu pelo menos acredito que, pelo menos eu leio a Bíblia, né? A Bíblia me fala, maldito o homem, nós lemos há bocadinho, Jeremias capítulo 17. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Irmãos, do nada fomos quicados da live, do nada. Mas Deus é bom e estamos aqui. Amém. Do nada, não entendi. Nem sei se vocês deram conta, mas pronto. Foi bem do nada. Mas amém, mas como dizem Jeremias, está amarrado, vou continuar mesmo a falar. Amém. Glória a Deus, thank you Jesus. Amém. E nós falamos, estava a falar coisa boa, ok? Que nós lemos aqui em Jeremias. Nós precisamos mesmo de libertar o nosso povo disso. É por isso, mesmo os nossos pais, mano. Os nossos pais. Só que nós não podemos ser uma geração também assim. Ficar no Facebook e ver, aqueles tios, tipo, e faz já toda a unção dele e tipo, estás a ver? E nós só queremos um dia ir na igreja dele, estás a ver? Que nós, fecha a Bíblia. Para que é que eu não preciso da Bíblia? Eu vou na casa daquele profeta. Que vai-me derramar já, estás a ver? And I'm like, bro, este aqui é o caminho difícil, muitos não querem. A palavra diz em Mateus que o caminho estreito muitos não querem, estás a ver? Mas o caminho largo, depois da porta, quando chegas lá, até parece que estamos a combinar. Desligaste quando... Mano, estás a combinar comigo. Estás a ver? Estás a combinar comigo. Mas amém, glória a Deus. Amém, deu para entender, amém? Amém, irmão. Amém, glória a Deus. Thank you so much, Leandro. O meu segundo nome é Leandro, por acaso, irmão. Amém? Ok, vamos continuar a ler então, ok? Irmãos, como eu já disse e volto a falar mais uma vez, entrem na nossa comunidade, no Discord. Eu digo isto porque eu sei que muitos irmãos demoram muito a entrar, eles têm vergonha e acham que tipo, não é para mim, e tipo, estás tão preso na tua vida pequena que não dás espaço a algo novo entrar, estás a ver? Mas que eu tenho noção de que das melhores pessoas que eu conheci na minha vida foi ali dentro, estás a ver? E não sei, o Senhor só decidiu trazer estas pessoas e também das pessoas mais difíceis, já vieram irmãos do Brasil, when I tell you, dor de cabeça, estás a ver? Ao ponto de que eu estou um dia a se bater na cabeça em casa, estás a ver? Big problemas. Mas, mano, faz parte, estás a ver? Faz parte. Amém. John, like you o quê, mano? Like you o quê? Eu não consigo. Amém, irmãos? Então pronto, já falei isso. Ok, agora... vamos continuar com Provérbios, capítulo 3. Amém. Bora. Como entrar? O link está na bio. Tens alguma dica para quem... Ok? Tens alguma dica para quem está a começar a ler a Bíblia? Yes, irmão. Tenho. Não desiste. Não desiste, irmão.
Não desiste. Quero ser jogador de futebol, podes-me ajudar. Não sei jogar, mano. Por acaso sei, falei à toa, sei jogar, mas de momento aqui não tenho botas, não tenho nada para te ajudar assim, mano. Estás a ver? Tenho aqui palavra, estás a ver? Se quiseres vir, vens aqui comigo, vamos ler a palavra, vamos perguntar ao Senhor, Senhor, será que é da tua vontade que o irmão seja jogador de futebol? Vamos orar. Amém? Ajuda por Deus. Mano, tudo o que é que nós estamos aqui a fazer já é por Deus, irmão. Irmãos, Bárbara, nós vamos orar no final, amém? O TB13, eu não estou a entender o que é que tu queres que eu faça, irmão. Tipo, eu não estou a entender. Se conseguires ser mais direto, tipo, eu não estou a entender, sinceramente. Eu posso ajudar no que eu puder, tipo, mas o que eu não posso, tipo, eu não sei. Não consigo fazer nada. Se queres ser jogador de futebol, irmão, eu não sou um gênio, tipo, porque eu leio a Bíblia de vez em quando, que Deus vai me ouvir mais a mim do que vai ouvir a ti, irmão. Que tu podes orar, fala com o Senhor, pergunta, Senhor, é da minha vontade, é da tua vontade ou é só da minha? Se for só da minha, Senhor, por favor, eu quero muito isto, mas ainda assim eu me submeto à tua vontade. E se não for da tua vontade mesmo, e se tu tens algo diferente para mim, então eu vou ter que seguir aquilo que tu tens para mim. A palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:29, amém? Então, eu vou te amar. Jeremias capítulo 15, João capítulo 15, também, João capítulo 14, 15 também diz que aquele que me ama é aquele que segue os meus mandamentos, né? Então, tipo, tu vais ter que seguir os mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor. Mano, agora eu não consigo esfregar uma lamparina para que o Senhor venha te fazer jogador de futebol. Vais ver? Se não esfregava para que eu não tivesse que passar por esta luta com a carne, porque para mim fica muito complicado por vezes, estás a ver? Mas ainda assim tenho que passar por ela. É? O link está na bio. Yes. Glória a Deus, amém? Irmãos, não tenham vergonha de escrever no chat, está no grupo. Thank you so much pelo follow, Daniel e César, ok? Obrigado de nada, TB. Bárbara, eu sei que tens 15 anos e que vamos orar no final, ok? Guardei na minha mente, ok? Vamos orar no final sobre isso. Amém? Vamos continuar a palavra do Senhor, ok? Versículo 7. Versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Versículo 8. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Versículo 10. Assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares irromperão com vinho novo. Versículo 11. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção. Versículo 12. Porque a quem o Senhor ama, Ele corrige, assim como um pai ou filho, em quem se deleita. Versículo 13. Feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento. 14. Porque sua mercadoria é melhor do que uma mercadoria de prata e o seu lucro do que fino ouro. Versículo 15. Ela é a mais preciosa do que rubis e todas as coisas que possais desejar não se comparam a ela. As mulheres adoram associar este versículo a elas, né? Mas às vezes estão a fazer isto em vão, porque às vezes a mesma mulher que estão a associar este versículo a ela é a mesma mulher que despreza a sabedoria. E isto aqui fala da sabedoria, amém? Amém, Helder Silva. Deus te abençoe. Muito obrigado, irmão. Ajudaste-me imenso. Que Deus te abençoe. Tudo de bom. Deus quando é grande, irmão. I got you, irmão, ok? Amém? E se algum dia tu fores a alguma live e falares a alguém que queres muito ser jogador de futebol e ele te disser que vai fazer algo e nananana, mano, sai daí, ok? Porque essas coisas aí até pode dar certo e podes vir a ser jogador de futebol, mas, irmão, pelo menos eu, estás a ver, eu que estou aqui, não quero nada para mim que não seja do Senhor, estás a ver?
Porque tu até podes vir e ser jogador aqui de futebol, mas que depois também vais ser jogador de futebol lá no Lago do Fogo, ok? E se é isso que tu queres, mano, então vai com força. Mas nós estamos aqui para viver com o Senhor, vivemos aqui na terra com o Senhor, para depois, quando morrermos, vivermos também lá com o Senhor. Não vivemos aqui para ganhar os nossos desejos, depois, quando morrermos, esperamos que as pessoas que estão aqui vão orar por nós para que nós venhamos a ter com o Senhor, estás a ver? GG, bro. Se tu lês a palavra, não vai funcionar assim. Por isso é que quando a pessoa vem aqui na live e diz: irmão, podes orar pelo meu irmão, que podes orar por aquele rapaz que não sei quem já faleceu, eu digo: irmão, nós vamos orar, claro, não vamos negar a oração, vamos orar principalmente por ti que ainda estás aqui, para que o Senhor abra os teus olhos e que tu venhas a entender a palavra, que a palavra diz que se não for através do Filho ninguém chega ao Pai, estás a ver? Que a palavra nos diz que se tu não aceitares o Filho, não aceitares Jesus Cristo como o teu único Salvador, estás a ver, diz em Romanos 10, se não confessares com a boca, se não sentires no coração e confessares com a boca, que, mano, Jesus não vai ser o teu Senhor, que não é depois de tu morreres que esperares as pessoas orarem que depois tu vais ir no céu, estás a ver? Que tem que ser por ti, a escolha que tu fizeste quando tinhas vida, estás a ver? Em Eclesiastes, sabes o que é que a palavra nos diz? Diz, olha, um versículo que nós vamos ler aqui para todos, estás a ver? Que todos estão aqui na live, amém, glória a Deus, que eu queria fazer vídeo sobre, mas que nós vamos ler aqui, porque isto aqui não é uma ferramenta de vídeo, estás a ver? Que nós estamos aqui para espalhar a palavra do Senhor e que isto é um momento mais do que oportuno para falar disto, ok? Que, irmãos, eu quero que vocês virem as vossas Bíblias para Eclesiastes, versículo 1. A palavra diz: lembra-te agora do teu Criador, nos dias da tua juventude, enquanto não chegam os dias maus, e antes que se aproximem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles prazer. Versículo 2. Enquanto o sol, ou a luz, ou a lua, ou as estrelas ainda não estão escuras, e antes que tornem a vir as nuvens após a chuva. Amém? A Bíblia diz para que tu não venhas aguardar quando for mais tarde, que eu estou aqui, ainda quero desfilar, estás a ver? Ainda tem bué de bodas que eu quero ir, mano, que eu também estava a ir nos bodas e que também ainda estão a acontecer e que eu também ainda podia estar a ir, estás a ver? Mas que, não que eu sou o melhor exemplo do mundo, tem pessoa que já estava a seguir Cristo muito antes do que eu, estás a ver? Mas que o mais rápido possível, melhor, mano. Estás a ver? Que estes são os anos da nossa vida que eu consigo mexer os meus músculos. Eu consigo ficar assim o culto inteiro, mano. Quase o culto inteiro não, mas 40 minutos. Yeshua. Consigo, mano. Estás a ver? Agora, pergunta no tio que tem 50 anos se consegue. Se ele consegue entregar ao Senhor aquilo que ele queria entregar, estás a ver? Se o tio com 50 anos, que neste momento, tipo, chega a noite, como ficou escuro, chega a noite, o tio com 50 anos, o tio tem que ir trabalhar amanhã, acorda cedo, e ele não aguenta ficar acordado. O tio não aguenta, estamos aqui há quanto tempo? Eu estou aqui, yapin, há 2 horas, o tio não aguenta com esta mesmo tom de voz, mas eu estou aqui para o Senhor porque é isto que eu tenho, estás a ver? A pessoa pensa, lê a Bíblia, entrega ao Senhor tudo o que é que tu tens, e a pessoa sempre pensa em dinheiro. Eu estou a entregar aqui tudo o que é que eu tenho agora, mano. Não estou a dar um tostão, mas estou a entregar tudo o que eu tenho agora, estás a ver? Eu tenho agora este tempo que eu estou a entregar no Senhor, estás a ver? Eu tenho agora aqui, como é que eu posso dizer, a minha Bíblia, mesmo esta plataforma, eu estou a entregar, mano. Tem pessoa que está na live aqui agora que, mano, não tem nada do momento, está bem triste, está bem sad, só está a olhar no ecrã e a ouvir. Mas quando eu digo, quem crê diz amém, ele não tem mais nada a oferecer ao Senhor neste momento a não ser um amém. Então ele pega e escreve, mano. E o que ele está a oferecer e o que eu estou a oferecer não muda. Jesus nos mostrou isso quando veio aquela mulher e deu só uma moeda, que era bem barata, meteu ali naquele coiso, no templo, né? Meteu uma moeda, bem, estás a ver, não era expensive. Ele olhou e falou, estou a ver aquela mulher, apesar de ter dado pouco, deu tudo o que tinha. Estás a ver? Então, por vezes, o teu 100% não vai ser o 100% num milionário. Estás a ver? Mas tu estás a dar tudo o que é que tu tens, mano. E é isso que nós somos chamados a dar. E é por isso que tu não podes querer seguir Cristo no futuro. E vou dar o meu 100% no futuro, porque tu tens que dar hoje, mano. É para hoje que o Senhor te chamou para dar o 100%, mano. Não é para o futuro. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém, irmãos. Então vamos fazer a oração. A live vai ficar por aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus os abençoe muito, 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 muito.
Amém? A live vai ficar por aqui, nós vamos orar e quero-vos agradecer para todos que estão aqui, amém. Estavas a precisar, amém. Também estava, irmão, amém. Glória a Deus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amém. Thank you, Jesus. Louvado seja o Senhor a todo o tempo, mano. Amém. Amém, Léria. Amém. Deus te abençoe, ok? Irmãos, não esqueçam de entrar na comunidade de TMA também. Não consegui ler, irmão, desculpa. Mano, a tua visão muda bué quando entendes que não és eterno. Tudo é contado. Crazy. Amém, irmão. Crazy. Crazy. Talk to him. Talk to him, my boy. Talk to him, my boy. Crazy. Crazy. Bora. Vamos orar então. Vamos orar. Amém, Grilo. Vamos orar, ok? Vamos começar com o Pai Nosso. Amém? E muitos caras aqui sabem, não sabem, fecham os olhos e nós vamos seguir e vamos falar todos o Pai Nosso. Amém? E depois vamos começar com a oração. Amém? E não precisam de repetir a oração, mas vamos repetir o Pai Nosso. Amém? Vamos orar o Pai Nosso. Glória a Deus. Amém? Então bora. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém. Pai, nós queremos agora entrar aqui na tua presença, Senhor, onde nós oramos e queremos entrar logo e começar por dar graças, Senhor. Nós te damos graças a Ti, Pai. Nós vemos na palavra, das vezes quando Jesus multiplicou o pão, nós vimos que a palavra diz que, e tendo dado graças aos céus, Ele levantou o pão. E nós entendemos que, na verdade, não é só dar graças por dar graças, não é só nós começarmos a oração a dar graças porque a Bíblia diz para nós nos alegrarmos quando entramos na presença do Senhor, porque a Bíblia diz em Salmos para nós entrarmos a dar graças na presença do Senhor, mas que nós também damos graças porque nós entendemos não vamos dizer poder, mas o efeito que isto tem, Pai, o que isto causa no mundo espiritual, ou o que isto causa em Ti, Senhor. Pai, que quando nós damos graça, quando nós vemos que Jesus deu graças, que houve multiplicação, que o pão foi multiplicado, e daquele pão multiplicado que várias pessoas comeram, Pai, várias pessoas receberam, vamos dizer, deste alimento, Senhor, que nós aqui começamos por dar graças, Pai, porque eu oro para que todos que estão aqui nesta live, que todos nós venhamos a ser nutridos com este alimento, Pai, que como o irmão veio aqui e disse, fez aquele trabalho em Mateus, fez aquele trabalho na universidade, que era fez aquele trabalho na universidade sobre Mateus 4.4, que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e que nós fazemos desse versículo agora a nossa oração, Pai. Que nós não venhamos a ser pessoas que só nos alimentamos com pão, mas que nós damos graças para que depois este alimento do qual Tu nos entregas, Pai, que ele venha a ser multiplicado, Pai, porque nós não estamos aqui por nós mesmos, como os irmãos falaram há bocadinho na live, mas que nós estamos aqui e oramos para que este alimento que nós damos aqui, que nós consumimos aqui, que venha a ser multiplicado e que as nossas mães, nossos pais, nossos familiares venham a ouvir e aprender da palavra do Senhor através das nossas vidas, Pai. Que nós não venhamos a procurar pessoas de Deus para serem as pessoas que vão nos trazer os nossos sonhos que nós queremos, Pai. Que ninguém aqui é fariseu, que ninguém aqui é alguém que guarda as leis do Senhor e não permite que os outros saibam, que ninguém aqui está a esconder Jesus de ninguém, Pai. Que a porta, o véu já foi rompido, Pai. Que nós lemos isso e vimos tanto na Santa Ceia, na igreja, que o véu foi rompido quando Jesus entregou o seu Espírito, Pai. Que todos agora têm livre acesso a Jesus, que todos agora têm livre acesso ao Pai através do Filho, Senhor. E que cada um que está nesta live aqui tem livre acesso para ter uma relação com Deus, Pai. Então eu oro para que Tu continues a nos fortalecer, Pai. Fortalece-me a mim também, Senhor, que por vezes o inimigo tenta, eu deixo de ficar a vigiar, que por vezes eu paro de vigiar. Marcos 14:38, vigiai e orai, pois Mateus 14:38, Jesus disse aos discípulos, Marcos 14:38, Jesus disse aos discípulos, vigiai e orai,
pois o espírito está pronto, mas a carne na verdade é fraca, Pai. E que muitas das vezes a minha carne cai nesta fraqueza, Pai. Nesta fraqueza onde ela tenta dominar o Espírito de Deus sobre mim. E eu, infelizmente, vou e sigo aquilo que a minha carne quer. Às vezes é ver, ou estar atento se esta pessoa está online, ou estar a ver quem é que, se os meus amigos estão online, ou o que é que as pessoas estão a postar, ou qual é o novo trend, ou coisas que não fortificam o Espírito de Deus dentro de mim, Pai. Coisas que não me alinham contigo, Senhor. E a nossa oração hoje é para isso, Pai, para que Tu venhas a nos alinhar com isso. O irmão veio aqui e pediu muito para ser jogador de futebol. Glória a Deus que Tu faças jogador de futebol, Pai. Mas que não tenho nada que eu consigo fazer para este irmão para que ele venha a ser jogador de futebol, a não ser que ele venha a perguntar a Deus o que é que Deus quer para a sua vida, Pai. Eu oro para mais amigos como aquela minha amiga que há algum tempo atrás, antes de eu estar numa relação, que ela me disse que não é só estar numa relação e que não é só fazer escolhas sobre a tua vida, que tu deves primeiro perguntar a Deus qual é a vontade dele sobre isto, que tu deves primeiro perguntar ao Senhor o que é que o Senhor acha deste teu novo caminho, se o Senhor é de acordo, se o Senhor não é, porque nós vemos na palavra do Senhor que, da mesma forma que nós víamos que muitos estavam a viajar e estavam a sair, ir para ali, que nós vemos que alguns discípulos foram mortos, Pai, que nós vemos que João Batista, que cortaram a cabeça dele, que a palavra nos diz isso, que apesar de que se calhar ele tinha ideias de ainda proclamar o Evangelho do Senhor e, como nós vemos, ele proclamava o arrependimento, mas que ele morreu cedo, e que outros como Paulo perseguiram outros cristãos, mas que depois foram e através deles a palavra foi espalhada para mais sítios, que nós vemos que depois, através de Paulo perseguir outros cristãos, que nós vemos que até Tiago depois escreveu a sua carta para as tribos dispersas. Então, Pai, que muitas pessoas vão ter um propósito diferente contigo, Senhor, que eu não vou saber aquilo que cada um vai ter, não vou saber se o irmão é para ser jogador de futebol ou não, que a tua escolha vai ser sempre maior em cima das vidas deles, Pai, que eu não quero ir contra ela, que eu quero orar para que ela venha a acontecer, até sobre a minha vida, Senhor, mesmo quando nos danifica, mesmo quando nos faz ficar mais fracos, Pai, que venha a ser sempre a tua vontade por cima das nossas vidas, Pai, que nós não estamos à espera de um contrato milionário, que não estamos à espera da rapariga dos nossos sonhos, do rapaz dos nossos sonhos, para quem é mulher, não estamos à espera do amigo dos nossos sonhos, mas que nós estamos à espera da tua vontade, Pai, que a tua vontade venha a ser feita nas nossas vidas, Pai, que nós temos a noção que nem todos vão ter aquilo que todos querem, mas também nem todos vão ter aquilo que ninguém quer, Pai, que cada um vai ter aquilo que tu queres para ele, Pai, nós confiamos na tua boa vontade sobre as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, ok? Eu deixei há muito tempo, deixei de bater palmas depois da oração, há muito tempo, mas hoje bati palmas, não sei, amém. Amém. Deus abençoe, amém, irmãos? Ok? Eu vou-me retirar, que Deus os abençoe muito, não se esqueçam de entrar no TMA, como eu disse, eu vou voltar daqui a alguns dias, estou à espera daquilo que o Senhor tem para dizer para mim, para quando eu devo voltar, mas rogo-vos, ok? Entrem no TMA, Edgar Garcia, Deus te abençoe, meu mano, ok? Grilo, Deus te abençoe, ok? Então, é isso, irmãos. Vai, fiquem com Deus. Muito obrigado por estarem aqui. Espero que gostaram da classe. Da classe, estás a ver? Vim para a live com classe. Normalmente venho aqui tipo um arroceiro, porque só fico preocupado em pregar a palavra. Amém? Mas Deus abençoe, ok? Tchau, tchau, família. Não se esqueçam de entrar no TMA, que eu costumo estar lá sempre. E teremos live hoje. Hoje, meia-noite. Hoje é quê? Hoje é que dia da semana? Desculpem, alguém pode me dizer? Hoje é dia 7, mas não diz aqui que dia da semana. Tchau, tchau. Hoje é que dia da semana? Terça. Ok, amém. Glória a Deus. Thank you, guys. Yes, tem live, ok? Vai ter live, ok? Vamos fazer live para aí por volta das 21 a 22, ok? Então não esqueçam de meter sino. Mas quem está no Discord recebes logo notificação. Aquilo dá logo link. E tu clicas no link na nossa conversa. O nosso robô manda link direto para a conversa, ok? Perdão, Deus abençoe. Del Carvalho, my boy Del Carvalho, mano, miss you, bro. Hey, God bless you guys. Del Carvalho, não esquece de seguir a Deus, mano. Só porque eu já não faço lives na Twitch, não quer dizer que agora vais ficar só aqui no TikTok, a seguir só, a ouvir só essas frases aí de hoje em dia, não sei o que, mano. Segue a Cristo, mano. Nunca mais, irmão. Olhem, família, eu vou começar a fazer lives na Twitch outra vez, ok? Então quem quiser também vai seguir na Twitch, que daqui a alguns dias que nós vamos fazer a live aqui, ao mesmo tempo vamos estar na Twitch, amém?
Deus te abençoe, ok? Mas eu vou voltar Del Carvalho, e não é de boca para fora, o Senhor já entregou isso no meu coração. Vai, que Deus te abençoe, mano. E ver-te aqui também é muita confirmação para mim, mano. Ver-te aqui também é muita confirmação para mim. Mas vai, Deus te abençoe, mano. Tchau, tchau. Daqui a alguns dias vais-me ver já lá. Vai, mano, fiquem bem.